noite. Bem-vindos aqui à nossa quarta live do consultório de saúde de Tantra e Ayurveda, comigo e com a Isabel Holística. Eu vou só pôr aqui o tema, aqui nos comentários. Portanto, hoje vamos falar aqui sobre os miomas uterinos, na perspectiva do Tantra e da Ayurveda. Só aqui um momento. E vamos esperar aqui que a nossa Isabel entre. Já está aqui o comentário. Bem-vindos a quem já está a chegar. Só marcar aqui o comentário. Ora, aí está. Então, vamos esperar aqui pela nossa Isabel, que ainda não chegou. Posso-vos dizer que nós já fizemos 3 lives. Fizemos uma sobre, portanto, dentro deste contexto do consultório de saúde, fizemos uma sobre a ansiedade, fizemos sobre a amigdalite e também sobre a infecção urinária. Então, hoje é o dia que vamos falar aqui sobre miomas uterinos e vou convidar então a Isabela aqui que já chegou. Vamos ver aqui, convidar aqui. Isabel, convidei-te agora mesmo. Alô, boa noite. Boa noite. Ouves-me bem assim, Alicia? Estou-te a ouvir muito alto, espera aí. Acho que se calhar vou ter que baixar aqui o som. Espera aí. Eu vou Ok, buscar os fones, então, se calhar. ok, ok, está Tá? bem. Vamos ver. Então, vamos aqui hoje falar sobre os miomas, que são problemas do feminino, que são muito comuns e que acontecem muito em mulheres em idade fértil, principalmente. Então, Ok, ok. vamos Aqui está, se lá. calhar assim o som vai estar melhor. Sim, espero que sim. Ahm, ok. Então, Isabel, bem-vinda uma vez mais. Portanto, eu não sei se queres te apresentar para quem não te conhece. Sim, apresento-me. Eu sou Isabel, sou terapeuta Ayurveda e, portanto, vou falar um bocadinho também a perspectiva da Ayurveda acerca dos miomas, segundo a perspectiva da Ayurveda, não é? Para quem não conhece, a Ayurveda é um estilo de vida, uma medicina, e portanto, hoje vamos estar então a criar esta conexão do Tantra e do Ayurveda acerca dos miomas uterinos. Exato. Eu aproveito também para me apresentar, que ainda não o fiz para quem não me conhece. Então, sou a Alicia Despertar Holístico, sou terapeuta e coach de Tantra e sexualidade consciente. E o meu trabalho foca-se principalmente no empoderamento de mulheres através da reconexão com a energia feminina, com a sexualidade e também a reconstrução do nosso poder pessoal. Então, hoje vamos falar aqui sobre miomas uterinos. Isabel, queres começar aqui com alguma informação aqui que tu tenhas, tragas aqui da Ayurveda? Sim, posso partilhar antes de mais o ponto de vista do Ayurveda, portanto, fala sempre de um ponto de vista psicossomático, portanto, ele foca-se, assim como já tínhamos falado dentro da parte das infecções urinárias, que é um desequilíbrio na parte da nossa força vital, ou seja, do Apanavayu, então da nossa, ou seja, o Apanavayu, que é, assim, numa linguagem mais corrente, a nossa parte pélvica, que está em desequilíbrio. Ou seja, todo o ar que circula pelo nosso corpo, que é de cima a baixo, ele chega à parte inferior e portanto, quando esta é segundo a perspectiva védica, não é? Segundo o ponto de vista mais fisiológico, portanto, toda a parte que está responsável por evacuar, quer seja, portanto, ali fezes, urina,
Portanto, tudo o que seja Eliminação. a eliminação, não é? E também, pronto, como no caso da mulher, portanto, aqui hoje estamos a falar acerca de uterinos, não é? Útero, e então podemos até referir ao facto de ter um filho, portanto, tudo o que seja gerar, não é? Deitar para fora, portanto, a energia que sai, ok? Também falo de tudo, portanto, a parte da menstruação, do endométrio, portanto, de toda essa zona. O APAN é responsável pela regulação de tal, e também quero realçar que toda esta APANA veio, que no caso, quando há um desequilíbrio aqui, está desequilibrado, ok? E então também quer dizer que está conectado com a nossa zona cerebral, ok? Portanto, antes de mais, então falando um pouco que esta parte inferior do nosso corpo está em desequilíbrio, não é? Então quando a energia chega cá abaixo, ela quer circular, ou seja, é a mesma coisa que nós queremos ir à casa de banho. Queremos fazer xixi, não é? Simplesmente, falando numa linguagem mais corrente, queremos fazer xixi. Se prendemos o xixi, é a mesma coisa que então a energia, essa apana, quer circular, portanto, essa energia quer sair e não pode, ok? Então fica presa. E então é a mesma coisa quando queremos fazer xixi, também não podemos e prendemos. E então acontecem casos como, por exemplo, os miomas uterinos, ok? Que a pessoa, portanto, tem situações recorrentes destas em que prende a sua energia recorrente, não estou a dizer que prende a sua urina, mas sim que prende o seu apana veia, ou seja, a sua energia vital, a sua energia matriz, ok? Portanto, há 5 tipos de energia, de força vital, de prana. Uma delas é o apana, ok? O apana veio. Veio significa aquilo que se move, ok? E então, esta energia que faz mover, que nos faz mover e criar, portanto, nós portanto, criamos um bloqueio ali. Então, é isto que faz criar um bloqueio. Nós criamos bloqueios, não permitimos que saia, não é? Que haja um movimento desta energia. Então, há um desequilíbrio, por exemplo, miomas. Uma das patologias, um dos desequilíbrios é o mioma uterino. Pronto, e causas que são a nível físico que são feitas é não ir à casa de banho, não expressar emoções, portanto não comunicarmos de forma não comunicarmos de forma livre, não nos expressarmos conectados com a nossa verdade, e iremos falar mais à frente disso, não é? Portanto, de forma física, lá está, a pessoa ter vontade de ir à casa de banho e não ir na hora e adiar, por exemplo, tanto as fezes e fezes, qualquer tipo de fezes, não é? Portanto, tudo isto faz com que a pessoa crie miomas uterinos, segundo o ponto de vista ayurvédico. Portanto, quando nós temos um desequilíbrio no Apana Vayu, Vayu que significa em sânscrito aquilo que se move, é um desequilíbrio no dosha Vata, ou seja, Vata significa movimento, aquilo que faz criar movimento na nossa vida, aquilo que permite que eu neste momento esteja a fazer assim, ok? Assim, de um lado para o outro. Ou na minha mente que eu tenha ideias novas. E está, de certa forma, não seja ideias novas, mas também que tenha a capacidade de parar. Não é que seja toda a hora ideias novas e de um lado para o outro. E quando há este desequilíbrio, agora para finalizar, quando há este desequilíbrio no Vata, que é o elemento ar e espaço, também depois começa a haver um desequilíbrio nos outros elementos, obviamente, porque o elemento ar e o elemento éter são aqueles que sustentam os outros. Como podemos ver no planeta Terra, o ar, não é? Que é o que circunda o planeta Terra, e o espaço, não é? São aqueles que estão à volta, são aqueles que sustentam os que estão no seu entorno. E então, portanto, obviamente que no nosso mundo, não é? Que nós somos um mundo, também o mesmo acontece. E então os outros também vão começar a entrar em equilíbrio o elemento terra, que é Kapha, aquele que dá estabilidade, e o elemento fogo, aquele que nos dá o poder de transformação. Então nós vamos perder particularidades também de podermos ter força para transformar a nossa vida
ou criar mudanças na nossa vida. Portanto, depois posso desenvolver um bocadinho mais esta parte. Passo-te a palavra, Alicia. Peço desculpa entrar um bocadinho nesta parte mais profunda do Apana, Vaio e tudo mais, mas às vezes exige um bocadinho para que também é sobre isto a Ayurveda, no fundo, é este mundo védico. Grata aqui pela tua explicação, segundo a Ayurveda. Sim. Portanto, eu aqui com a minha experiência que trago de enfermeira e depois de terapeuta holística, portanto, trago Exato. aqui também algumas informações relativamente a isso. E segundo, ou seja, aqui o nosso sistema reprodutor, portanto, o útero faz parte do sistema reprodutor, não é? E tem tudo a ver com a nossa energia feminina enquanto mulheres. Então, qualquer problema que se apresente, que se manifeste no útero, está muito relacionado com com a nossa desvalorização da forma como nós manifestamos a nossa energia feminina, seja de criação, seja como maternidade, de fertilidade, e fertilidade não é só filhos, é também os projetos que nós criamos, Exato. portanto, relacionado aqui com a criatividade. E tu disseste aqui um ponto que se cruza aqui com o do Tantra, que é quando nós prendemos, portanto, não deixamos que a nossa energia se manifeste, que as nossas emoções, que a nossa essência, a nossa verdade interior se manifeste, e que tem muito a ver com isso. Ou seja, há aqui quase uma perda da identidade, da verdadeira identidade feminina que a mulher tem. Isto ou seja, podem haver diferentes tipos de comportamentos que nos levam a esta desvalorização da nossa feminilidade. Esta palavra. Então tem a ver com todas essas emoções que nós carregamos, e que nós não somos capazes de digerir, alguns ressentimentos, algum medo, alguma culpa, como já tínhamos dito na outra live da infecção urinária, que a culpa é uma das emoções principais que bloqueia o chakra sexual, que está abaixo do umbigo, e onde se localiza precisamente o útero. Então também emoções como a tristeza, como alguma raiva que pode ser acumulada e que não é expressada de uma forma sana, mas que não é expressada de todo, principalmente. E depois há aqui várias questões que se prendem, podem ser diferentes, ou seja, não tem que ser só uma e a mulher não tem que ter todas as que eu vou referir, mas identificar-se com alguma delas. Então isto está mais relacionado com o papel de mãe, mais do que como o papel como mulher. E pode ser, por exemplo, a perda potencial de uma criança, portanto de um bebê que não nasce, ou até mesmo a perda daquele que supostamente iria ser o pai dessa criança. Por exemplo, imaginemos uma mulher que engravidou, mas que perde o bebê num aborto, seja ele espontâneo, seja ele medicamente assistido, provocado, aquilo que for. Isto também pode dar origem a um mioma. Ou, por exemplo, a mulher a quem foi dito que não poderia ter mais filhos, e ela, quando finalmente engravida, ela agarra-se de tal forma àquele bebê, àquele feto, que quer criar mais espaço, simbolicamente falando. E o que é que acontece? Acontece uma ruptura da parede do útero, onde começa quase como a abrir-se uma espécie, um buraco, que se torna, e há a formação dessa massa que mais tarde acaba por se tornar fibrosa e no processo de cicatrização. Então, então pode também estar relacionado com isso. Então, isto pode estar associado a mulheres que não se valorizam, não valorizam o seu papel como mãe, ou não sabem impor o seu papel como mães. Isto pode ser relativamente ao filho, ou até pode ser na educação que é gerida com o pai da criança, pode estar relacionado com isso. Mulheres também que, por exemplo, não sabem impor os seus limites saudáveis, portanto, aquela questão de que nós já falámos aqui várias vezes, do não saber dizer que não. Portanto, a mulher que acaba sempre por ceder e ultrapassar os seus limites, deixar que os seus limites sejam ultrapassados,
e, portanto, permitir-se estar a viver situações de abusos, sejam eles emocionais, físicos, psicológicos, não é? Portanto, a mulher que não se afirma ou que eventualmente até se esquecem de si mesmas, das suas qualidades como mulher, como mãe, portanto, e acabam por ter algum medo de, portanto, elas tendem a agradar aos outros, portanto, a mudar a sua essência e até a sua postura na forma como são no dia a dia, para quê? Para corresponder às expectativas do outro. Do outro. Portanto, Criar aqui uma que dependência, né? exatamente, ou seja, elas acabam por ter medo de se sentirem dispensáveis, ou seja, que não são absolutamente necessárias naquela relação, seja como mãe, seja como mulher na relação com o marido, no seu papel de mãe. E pode também estar relacionado com mulheres que adotam posturas demasiado masculinas, seja na educação com o filho, seja no seu papel como mãe em casa, porque eventualmente, por exemplo, pode ser que o pai não assuma o seu papel como pai, então a mãe sente-se na necessidade de adotar esse papel de mãe e de pai ao mesmo tempo. Então acabam por, mais uma vez, desvalorizar, negar o seu lado feminino. Pode estar relacionado com isso. Não sei se tens aqui alguma coisa a comentar, a acrescentar ou fazer aqui alguma Sim, ponte. é essa compensação para o lado ahm, masculino portanto, estavas a referir a questão também do abuso, não é? Eu acho que, portanto, a questão do abuso, portanto, pode ser, acaba por ser um abuso interno, não é? Que se reflete depois num abuso interno, pode ter acontecido por causa de algum trauma na infância, não é? E depois acontece ao longo da vida, não é? Pela questão da culpa que essa pessoa pode vivenciar dentro dela, porque a culpa é algo gerado neurológico, não é? Se por alguma criança que possa ter, uma mulher que possa ter sofrido de um abuso e gerar essa culpa e mais tarde então desenvolver alguns bloqueios e poder até ter esta patologia. Ou também aqui algo também já que vem portanto, da própria família, de gerações, portanto, dos progenitores, exatamente. E esse aspecto também é muito importante referir, esta questão da falta de amor, o abuso interno que muitas vezes que os progenitores têm com eles, não é? E que depois acabam por portanto, não dar aos filhos e acaba por haver este bloqueio, não é? Que as pessoas acabam por, portanto, neste caso a mulher, acaba por não se nutrir, acaba por não receber essa informação. Ok, eu não sei o que é circular energia vital dentro de mim, ou seja, a energia vital que no fundo é amor, que no fundo é nutrição, que no fundo é amor, e então nunca me deram essa informação e não sei o que é, nunca, não é? Porque nós aprendemos com os nossos pais, não é? São os nossos primeiros professores, e então essa primeira informação também é muito importante. E para esse desbloqueio do apana, ou seja, da força vital, e muitas vezes esse desequilíbrio é muitas vezes gerado pela conexão que nós temos com os nossos pais. E nós isso já falámos também noutras lives. E então lá está, é muito importante também nós observarmos a maneira como nos nutrimos, porque que nos estamos a nutrir daquela maneira, porque é que existe então esta forma física e emocional de nos nutrirmos neste berço, não é? Onde pode ser gerado este desequilíbrio no nosso útero, que é este centro emocional, e também eu queria referir a algo muito importante, que é a alimentação. A alimentação é mesmo muito importante e, a meu ponto de vista, é cheio de comichão no nariz. Muito importante para a prevenção da questão, portanto, deste desequilíbrio.
e traz uma clareza, no meu ponto de vista, e também e por experiência própria, já para ter uma percepção melhor para a parte emocional. Se a pessoa quer entrar num desenvolvimento pessoal, ok, eu quero me entender melhor emocionalmente, perceber porque é que eu me sinto tão bloqueada, porque é que eu tenho este desequilíbrio, porque é que porque é que o mioma uterino surgiu em mim, na minha vida neste momento. Muitas vezes existe esta questão de raiva, não é? Que assim como referiste. Porque é que surgiu esta raiva, não é? Interna. As pessoas com muita raiva interna estão sempre com o porquê e porquê. Então, o primeiro passo, a meu ver, é uma alimentação equilibrada. E este desequilíbrio é essencial, uma alimentação equilibrada, e a pessoa comprometer-se a isso. Porquê? Porque para já, quando o Apana vai estar em desequilíbrio, temos questões de intestino, os intestinos em desequilíbrio, portanto, toda a parte de intestino está em desequilíbrio, portanto, e também portanto, a forma como toda a parte urinária, fezes, funciona, está completamente em desequilíbrio, assim como o sistema nervoso está. Portanto, colocar só a alimentação em equilíbrio já dá uma percepção melhor para nos observarmos com maior clareza. E eu gostaria de partilhar isso porque para mim isso é essencial. Sinto que dá para observar a mesa de outra forma, dá para nos observar de outra maneira. Muitas vezes nós pensamos, ok, é importante eu estar bem, mas a comida que nós comemos é essencial também. E muitas vezes nós pensamos, também, olha, ok, eu como super bem, como tofu, e eu estou bem, e eu estou inteiramente bem, eu observo-me todos os dias, e é este tipo de aspectos que tu referiste que também é importante observar. Se eu acordo a sentir-me culpada, ou com raiva, ou revoltada, porque muitas vezes desequilíbrios como o mioma uterino, portanto, se despertam com este sentimento, não é? E há pouco, agora para terminar, a conexão com esta energia masculina cria uma desconexão com esta parte sentimental. E, portanto, as pessoas deixam de se conectar com como é que eu me estou a sentir hoje. Portanto, há pouco referiste. Ficam, não é, com uma energia mais masculina, e então a parte racional é que fica ativa, não é? E então o importante ok, como é que eu me sinto hoje? Deixa-me dar um nome às coisas. E acontece muito a minhas pacientes perguntarem-me, então, mas espera aí, Isabela, agora é que eu já não, como é que eu me sinto? Realmente querem, portanto, a dificuldade da conexão hoje em dia com as emoções, do sentir, quando existe um bloqueio na comunicação e na parte emocional, há aqui uma grande necessidade de dominar a situação, de não conseguir deixar fluir e de não vulnerabilizar, não é? No fundo é isso. Sem dúvida. Há bocadinho houve aqui um comentário. Eu volto aqui a reforçar quem estiver presente, vão fazendo comentários, vão fazendo perguntas, porque isto é um consultório de saúde para vocês, ok? Vou só comentar, havia aqui um comentário do Lacerda Moraes que diz que por vezes falta de amor dos seus progenitores, sem dúvida. Ou seja, há aqui muita coisa, porque quando a criança cresce, ela constrói uma identidade e uma imagem de si mesma com base naquilo que lhe é mostrado, naquilo que lhe serve de espelho, que neste caso são os educadores, que a maior parte das vezes são os pais. Então, quando os pais não lhe dão o amor que ela sente, ou não lhe dão o amor que ela gostaria de ter, ela própria já começa-se a desvalorizar. Portanto, ela já cresce com um sentimento de identidade sem valor, portanto, desvalorizada.
E quanto a esta questão da culpa que tu estavas aqui a falar, muitas vezes, por exemplo, na relação conjugal, pode haver uma dependência da mulher, em que a mulher acaba por se anular na relação, negando toda a sua criatividade, portanto, ficando até um pouco dependente do cônjuge e começar a alimentar mágoas contra este mesmo cônjuge que ela própria não reconhece. Ou seja, o que ela põe para trás das costas, que ignora, Exato, não valoriza o suficiente, é tal falta de contacto com as emoções que tu falavas. exato, exato. E portanto, a pessoa acaba por carregar todas essas mágoas. E onde é que nós carregamos as mágoas? Carregamos as mágoas aqui no outro. Não é? Claro, E também esta questão transgeracional também está ligada a tudo aquilo que nós carregamos das nossas ancestrais femininas. Então tem a ver com por exemplo, se formos a pensar, quantas mulheres que hoje em dia, portanto, que já perderam a virgindade, já tiveram a sua primeira relação sexual, é que o fizeram no momento em que se sentiam preparadas. Porque a maior parte das vezes as mulheres acabam por ceder à iniciativa do parceiro para perder a virgindade e ter a sua primeira relação sexual. Porquê? Por medo de o perder. Só que isto, claro, obviamente, que se passa a um nível inconsciente. Ou seja, mesmo que a mulher não esteja preparada, ela decide perder a virgindade e dizer que sim ao seu parceiro porque tem um medo do abandono. Ou às vezes tem tanto a ferida do abandono, ou então a ferida da rejeição, não quer ser rejeitada pelo seu parceiro, então não lhe quer dizer que não, para não se sentir rejeitada. E portanto, já há aqui um padrão energético de desvalorização e de submissão da mulher que é perpetuado ao longo de gerações e muitas gerações. gerações, Mais uma exatamente. vez, patriarcado, religião por trás disto tudo, não é? Pronto, isto é quase inevitável falar destas questões. E portanto, diz Temos o que é que ias dizer? Não, pensei que estavas à procura, mas afinal estavas aí a olhar para. Porque temos aqui uma questão da Tânia, o que significa negar o lado feminino, mas não sei se queres terminar, entretanto, o que estavas a dizer portanto, é só para assinalar a questão dela e já vamos, e já respondemos aqui à Tânia. Mantém-te aí, Tânia, É, já respondemos à tua pergunta. sim, eu posso responder agora. O que é que significa negar o nosso lado feminino? Significa, por exemplo, eu não apreciar o meu papel de mulher, ou seja, não querer ser mulher, por exemplo, nesta vida, e preferir ter nascido homem, porque reconheço imensas vantagens no facto de ser homem e não no facto de ser mulher. Não estar conectada com a minha ciclicidade, ou seja, com o meu ciclo menstrual, com o meu humor e aceitar as mudanças de humor ao longo do ciclo menstrual e querer estar sempre estável, como supostamente os homens estão mais, porque não têm os ciclos menstruais, supostamente, porque os homens também têm os seus ciclos. Significa a mulher que está sempre no controlo, que não se permite ser cuidada, que quer Exato. estar sempre a regular e a controlar tudo o que está à sua volta, que não se permite ser abraçada, ser escutada, colocar-se no seu lugar de vulnerabilidade, abrir-se ao outro dentro da sua vulnerabilidade, partilhar essa vulnerabilidade. É aquela mulher que quer estar sempre, é a mulher poderosa que aguenta tudo, que eu sou capaz de lidar com tudo e eu vou até ao fim com esta postura de guerreira. Da Então isso guerreira, é negar o exato. lado feminino. É a Exatamente, é mulher isto. que Que diz controla, não isto. é? A mulher que, exato, a mulher que, portanto, a mulher mais masculina, digamos, ou com uma energia masculina mais dominante, não é? É aquela que gosta de controlar, não é? E que, portanto, uma mulher que se contacta mais com o lado feminino, no meu ponto de vista, não é? É ela que, ou que trabalha mais o lado feminino e se observa mais, é a parte mais vulnerável, no meu ponto de vista. E eu ia também dar aqui acrescentar uma questão também desse trabalho do dar e do receber. Acho que quando nós nos permitimos receber, também o dar ou receber, equilibramos muito o nosso lado feminino. É o aprender a receber, lá está, o ser Eu cuidada, aprender exatamente para a ser além de dar. cuidada. Exato.
Porque equilibramos esse lado feminino. isto porque a maior parte das mulheres, desculpa, só para complementar isso que tu estás a dizer, a maior parte das mulheres assume que deve se responsabilizar pela família, pelos filhos, que deve ser a provedora dos cuidados, não é? Ou seja, que acaba por não. Por estar sempre a dedicar a sua energia e pôr toda a sua atenção no outro, no mundo, tudo aquilo que é externo e nunca nela. Ou seja, é a mulher que nunca se prioriza a si mesma. Acima de tudo, ou nega as suas qualidades femininas e abraça as suas qualidades masculinas, ou então acaba por submeter-se e não afirmar a sua voz como mulher. Não é? Às vezes, por exemplo, há mulheres que vão que têm uma manifestação dos movimentos feministas de uma forma muito enfática, ou seja, que vão ao extremo, de alguma forma. Como é que elas o fazem? É uma luta do feminismo, não é? Que é feita com muita energia masculina. Então, mais uma vez, a mulher, apesar de conscientemente querer resgatar o poder da mulher, ela fala através da sua energia masculina, negando, portanto, a sua energia feminina. Não sei se ficou claro, Tânia. Olá, Rita. Olá, Eu queria, Bruno. Continuam eu aqui a queria chegar também só pessoas. enfatizar a Diz, diz. parte continuando um bocadinho a parte às vezes quando nós pensamos que, né, esta parte feminina, que também tem a ver com o patriarcado, não é? Do cuidado, de cuidar do outro, não é? Que estão nós vemos maioritariamente, não é? Eu fui terapeuta da fala, não é? E, e portanto, era só mulheres na minha turma. Tu, enfermeira, com certeza eram mulheres. Portanto, a parte do cuidado, portanto, vemos que já está na sociedade, portanto, isto já acaba por ser na parte do patriarcado, sem realçar, mas algo dentro do sociólogo, não é? Do sociólogo, não sei se é a palavra correta, corrijo-me, Alicia, mas algo que já está inserido e há este trabalho de reequilíbrio que já está a ser reequilibrado, felizmente, com essa energia em que o cuidado não é cuidar só do outro, devemos nos nutrir. E é aí que esta nossa energia do ventre deve ser reequilibrada. Não colocar só a atenção, o foco no outro, em cuidar no outro. Por exemplo, há bocadinho estavas a falar do parceiro, do nosso parceiro, dos nossos companheiros, e este é um ano do trabalho das relações, por exemplo. Muitas vezes nós só queremos a aprovação do nosso companheiro, nós só queremos que o nosso companheiro esteja bem, não é? E esta aprovação, este foco no outro, perdemos o foco em nós, como mulher. E então acaba por, não é? Acaba por, aí a questão não é só o foco. Qual é o foco da minha vida? Eu quero ter foco. Não, eu sou uma pessoa focada. Eu sou uma mulher focada. Não é isso, é onde está o foco da minha vida? Está no outro ou está em mim? Okay. E o ponto é esse, não é? Se a partir do ponto, se eu sou uma mulher focada em mim, no meu ponto de vista, eu sou uma mulher que me nutro. E o meu relacionamento será bom, não é? E, portanto, eu consigo ter uma saúde equilibrada. Eu consigo, pouco a pouco, perceber que, portanto, consigo ter uma vida mais saudável. Portanto, esta questão, Tânia, eu penso que, portanto, eu acho que consigo ir um bocadinho ao encontro do que estás a falar. Pouco a pouco essa raiva vai baixando. Tu agora expressaste através da palavra raiva. Essa raiva vai descendo, porque quando começas a conectar, qual é o foco? O foco está fora ou está em mim? Então é essa nutrição, de nutrir a tua energia feminina a partir da direção do teu foco. Porque, portanto, pegando um bocadinho nas tuas palavras, não é? Para onde dirigimos o nosso foco. E eu acho que isso também é algo muito interessante. E aí trabalhamos a energia feminina. Hoje focando-nos um bocadinho mais na questão feminina, não é? Porque é mioma uterino. E aqui também partilharam até que ponto o lado feminino contribui para o seu equilíbrio. Sensibilidade, coerência, raciocínio, magia emocional.
Eu aqui não percebi a pergunta. Eh, De Lacerda, se puderes, não sei se tu percebeste, No Isabel. homem. Estou aqui, estou mesmo com a posição de linguagem corporal de análise. Assim, até que ponto o lado feminino contribui para o seu equilíbrio. Portanto, eu acho que acabei por explicar um bocadinho. Portanto, acaba por o lado feminino contribui muito para a nutrição. O nosso lado masculino acaba por para a parte da ação. Portanto, o lado feminino é para o papel de nutrição. Faço-me entender? Eu acho que é isso, não é? Portanto, a parte Eu, de eu raciocínio. continuo sem perceber a pergunta. Desculpa. Portanto, é assim, passemos. Então, se nos puder esclarecer Se melhor, puderes explicar um bocadinho mais, de Lacerda, para conseguirmos dar uma resposta dirigida à tua pergunta. portanto, ele depois Ahm, escreveu no Homem, por isso é que eu penso que há sempre uma diferença. Aqui, obviamente, estamos a falar de miomas uterinos e está mais dirigido à questão do feminino. e isto da questão da culpa tem muito a ver também com a mulher, em algum momento da sua vida, acaba por se aperceber do quanto se está a ignorar a si mesma e a ignorar o seu lado feminino e as suas emoções que a estão a consumir, e então ela sente-se culpada por estar a viver desta forma que não é a sua essência. Ou seja, que ela se anula a si mesma. Então acaba por carregar muito essa culpa. E nós, na última live da infecção urinária, até falámos muito até na diferença entre o que é culpa e o que é responsabilidade. Não é? Então, quando nós carregamos desnecessariamente uma culpa, acabamos por estar a carregar um peso e que nos vai consumir, porque no fundo, cada manifestação de uma doença no corpo físico, como nós já falámos anteriormente, é um reflexo de um conflito emocional que não está resolvido dentro de nós. E, portanto, que o corpo físico acaba por manifestar e criar essa questão. Exato. Olha, Diz. diz. Eu quando recordo-me que no meu começo na Ayurveda eu dizia sempre, e isto acho que se revelou, que é quando é criado um desequilíbrio no nosso corpo, esse desequilíbrio, imagina, os miomas uterinos ou qualquer patologia, é como, por exemplo, nós estamos num hospital e estar, portanto, aquela portinha que existe no final do hospital ali, tipo, ou em qualquer sítio, a piscar, botão vermelho, assim, urgência, não é? Então, a doença é isso no nosso corpo, do género, socorro, botão de saída, é agora, tens que ser salva, portanto, é essa questão da responsabilidade. Quando algo é refletido no nosso corpo, assim como tu estás a dizer, é quando realmente o teu corpo está a precisar de uma intervenção a nível emocional, na minha opinião, e física. Quando tu precisas entrar em ação, quando tu precisas de te permitir também descansar um bocadinho, não é? Aqui já conectar com o lado feminino. Portanto, aqui, quando se manifesta tanto a nível físico, é que realmente é necessário fazer algo e gerar mudança. Sem dúvida. Pergunta aqui a Tânia, qual é o desencontro entre a versão da medicina ocidental acerca dos miomas e outras formas de olhar para este sintoma? A medicina ocidental não costuma não costuma falar sobre a origem das doenças. Portanto, eles fazem propostas, portanto, desconfiam de alguma coisa e, portanto, apresentam como uma possível etiologia, que é a origem da doença, neste caso do mioma. E, portanto, nós estamos a dar aqui uma outra visão. O que costuma se fazer, que na verdade, na medicina ocidental, para a resolução deste problema, é retirar o útero, por exemplo, principalmente quando a mulher já teve filhos e quando está perto da idade da menopausa. Portanto, que é muito essa abordagem que a medicina ocidental traz. Ou seja, ela acaba por olhar o corpo somente para o corpo físico, separa de tudo o que é corpo energético, corpo emocional, corpo psicológico e, portanto, há aqui um problema, então vamos cortar. Não é? Sem se ir buscar a origem das doenças. E uma das coisas, há muitas vezes que dizem isto tem fatores hereditários.
Ou seja, porque a mãe e a avó tiveram miomas, então é possível que a filha também tenha. E muitas vezes esquecemos que isto, quando fala-se em hereditário, normalmente remete-se para genético, ou seja, para os genes. E a verdade é que há muitas coisas que nós achamos que vêm dos genes, mas vêm simplesmente porque eu cresci com aquela pessoa. Ou seja, com a minha mãe, que tinha os tais padrões de desvalorização, com a minha avó, com a minha tia, e portanto eu adotei o mesmo padrão de pensamento e é esse padrão de pensamento que me leva a desenvolver a mesma doença. E não o facto de ser filha daquela mãe, necessariamente, mas porque cresci com ela e aprendi os seus padrões de pensamento. Então está muito relacionado com Isso, isso, muitas vezes. isso foi o meu caso. Eu não percebia, era impossível. Diziam-me isso segundo a medicina, e era o meu, portanto, eu tratei, portanto, continuo a equilibrar a minha saúde segundo a medicina Ayurveda e, portanto, eu não percebia, era impossível. Portanto, depois comecei a perceber, ok, é a nível emocional, aqui está o ponto. E então, uma observação constante a nível emocional dá-me a entender, ok, quebrar os padrões. O que eu tenho que fazer é quebrar o padrão. Eu não posso deixar, portanto, as crenças, não é? E assim como estás a dizer aqui, Tânia, portanto, e tudo mais aqui o padrão, não é? Que a minha mãe e tudo está para lá, para trás, continuar e eu agir da mesma forma, não é? Eu tenho que renovar-me. E também quero reforçar aqui então a questão da pergunta, a responder, não é? Aqui do ponto de vista ayurvédico também, o que a Tânia referiu. Portanto, lá está, a diferença, sobretudo, está nesse, como tu disseste, porque do ponto de vista psicossomático, é isso mesmo. Muitas vezes, portanto, a medicina ocidental separa tudo, coloca um bocado do puzzle ali, outro ali, portanto o útero está virado para este lado, eu vou tratar o útero. Agora o cérebro vou tratar aqui. Tudo o que se passa no cérebro também se passa no teu útero. E portanto as tuas emoções também estão conectadas com o teu útero a nível, portanto, a nível psicossomático. E então observar isso em conjunto é muito importante, porque tudo o que é gerado, portanto, a maneira, por exemplo, que eu expliquei no início da live, muita gente é que controla a energia, bloqueia a sua energia ou controla a sua energia e não deixa fluir, controla as suas emoções, não deixa fluir. São coisas que se passam a nível cerebral, são coisas que nós portanto, não estamos a gerir a nossa parte aqui na parte frontal, as nossas emoções, ok? Portanto, na parte comunicativa, na maneira como nos comunicamos. E tudo isto está tenso, tudo isto. Portanto, se observarmos a língua, agora aprofundando um bocadinho a linguagem de muita gente que tem portanto, muita raiva contida, ou, portanto, tem esta, portanto, aqui, isto muito, estas expressões muito aqui, ou muitas dores de cabeça aqui, por exemplo, dores de cabeça aqui, dores de cabeça fortes, granhas em espanhol, não é? Acho que é granhas, não é, Alicia? Que a Tânia é espanhola, portanto, e há esses sintomas aliados a miomas uterinos, por exemplo. É preciso estar atento aqui ao que se passa no nosso cérebro, a nível emocional e uterino. E muitas vezes a medicina ocidental descarta isso, descarta o que se passa, separa completamente as peças do puzzle. Okay, isto é ali, isto é lá. E mais nada. E agora vou tirar o útero e está resolvido. Seguinte, pronto. É assim basicamente que se passa. Agora, o que é que se passa na medicina ayurvédica e no Tantra? E eu falando na medicina ayurvédica, passa que é visto de um ponto de vista mais tolerante. Ok, vamos ver isto a fundo para um tratamento a fundo. Ok, peruana. E então, portanto, de um ponto de vista a fundo, ok? E é super importante este ponto de vista porque tudo é regulado pelo nosso hipotálamo, pela nossa hipófise, pelo nosso sistema endócrino,
pelo nosso cérebro, e isto é muito importante, ok? E pelo nosso sistema simpático e parasimpático. E eu queria reforçar isto para ter em conta uma maior saúde, ok? Ainda para complementar, relativamente aqui às características do nosso lado feminino, também tem a ver com a nossa abertura para as mudanças, com a nossa flexibilidade, a nossa adaptabilidade. Portanto, quando surgem situações na nossa vida em que às vezes nós estamos muito apegadas, somos muito rígidas com algumas coisas que queremos, que temos e que devemos permanecer ali, tem também, está também relacionado com o permitir-nos expandir dentro do lugar de onde estamos, em vez de querer estar só ali fechadas naquele círculo ou naquele quadrado que nós nos identificamos. Então eu não quero crescer mais, eu não quero expandir mais. A tal pouca conexão com as emoções que tu já tinhas dito, e principalmente também a conexão com a nossa intuição, com a nossa capacidade intuitiva, que vem muito aqui nós até chamamos o gut feeling, não é? Porque está aqui relacionado aqui com o nosso chakra, com o nosso chakra sexual, porque tem a ver, é daí que vem a nossa intuição. Então, como é que aqui o Tantra, bem, estou a olhar para as horas e está aqui a passar super rápido. Como é que o Tantra ajuda a sanar esta questão dos miomas uterinos? Então o Tantra, que acaba por ser uma filosofia de vida que nos convida a mergulhar na nossa essência e a retirar todas as camadas de educação, de cultura, de crenças que nos foram impostas ou impingidas ao longo do nosso crescimento. Então é retirar todas essas camadas, é voltar à nossa essência, é conectar-nos com a nossa verdade, é conectar-nos com aquilo que é mais, com a nossa natureza primal. E se somos mulheres, então é esse lado feminino que eu quero resgatar de mim mesma. Então é desconstruir todas as tais crenças limitantes face à mulher, face ao papel da mulher, face à mãe, ao papel da mãe, face à nossa sexualidade também, porque mais uma vez estamos a falar de chakra sexual e do sistema reprodutor, tem tudo a ver com a nossa energia feminina. Então aprender a honrar a nossa energia feminina, os nossos ciclos, a nossa natureza, a nossa essência, e também conseguir equilibrá-la com a nossa energia masculina, que temos dentro de nós, mulheres. Aprender a cultivar o nosso amor próprio, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, que é o sentirmos-nos capazes de, espera, eu amo a mim mesma, portanto eu vou-me cuidar, eu vou dizer que não àquela pessoa ou àquela situação, porque eu sinto que neste momento não estou preparada para isso. Então eu vou assumir o meu cuidado por mim mesma, eu vou me nutrir, eu vou confiar que eu sozinha sou capaz, em vez de estar com medo que seja rejeitada ou que seja abandonada pelo outro. Portanto, aprender a dizer que não, pôr os nossos limites saudáveis e permitir-me criar o que é que nasce dentro de mim. Para além de poder ser uma criança, não é? Um bebê, mas o que é que nasce da minha criatividade? Porque sabemos que a energia sexual é a energia mais criativa que existe no universo. Então, que projetos é que eu quero sacar cá para fora, que eu quero criar? Os projetos podem ser na vida profissional ou na vida pessoal, mas o que é que eu quero construir que vem da minha essência, que me nutre, que me entusiasma, que me põe o sangue a fervilhar de felicidade? Então é voltar-nos a conectar com toda essa energia primal que aqui temos dentro e pô-la cá para fora, soltar as emoções que estão estagnadas, soltar a tal raiva, o medo, a culpa, às vezes a vergonha também, os ressentimentos, deitá-los cá para fora, permitir-me trazer essas emoções à superfície, as tais emoções que estão no nosso lado de sombra, que nós não gostamos de ver e que às vezes temos reações porque não gerimos as nossas emoções que abafamos. Então é sacá-las à luz e começar a observá-las, começar a visualizá-las, começar a expressá-las de uma forma mais sana.
Portanto, é super importante que isso aconteça. E isso é muito o trabalho que o Tantra nos convida e é também o trabalho que eu convido às mulheres com quem eu trabalho. Que a maior parte das mulheres que chegam tem muito esta questão de trabalhar o seu lado feminino, a sua sexualidade, as suas crenças na sexualidade, o seu papel como mulheres, aquilo que elas acreditam que são como mulheres ao longo de toda uma vida e depois apercebem-se: ah, então, mas aquilo que eu achava que era ser mulher, venho a negar uma série do meu poder feminino como mulher porque eu tinha aquela crença limitante. Então é muito esse o trabalho que o Tantra faz para reconstruir toda esta feminilidade. Tenho um problema com esta palavra. Não, agora acho que saiu bem, acho que é mesmo assim. Agora disse, mas tive que dizer devagarinho. Sim, tudo bem, tudo bem. Então tem tudo a ver com isso, com esse trabalho. Queres acrescentar aqui alguma coisa que a Ayurveda trabalha, que já referiste aqui um bocadinho no início? Aproveitem Queria, também que estamos aqui nos últimos minutos para continuar a fazer questões, comentários. Isabel, passo-te a palavra. sim, de facto, podem acrescentar aí a vossa pergunta e assim nós respondemos já. Queria referir que a Ayurveda trabalha, portanto, equilibra, sobretudo, traz o equilíbrio e eu acho que isso é o mais importante de tudo. E nesta questão em específico dos miomas uterinos, traz a questão do elemento água, a frequência do elemento água, que é muito importante. O que é que o elemento água pode trazer à vida da pessoa, não só a nível físico, porque uma coisa é bebermos água, outra coisa muita água, muito chá, apanhar chuva, mas como sentimos essa chuva? Como sentimos a água que existe em nós? Afinal, o que é água em nós? O que é viver através da água? O que é a água em cada estação e em cada dia? Porque cada dia é diferente, cada dia aparecem desafios diferentes. E nesses desafios conseguir aplicar o elemento água. E a Ayurveda ensina-nos isso. Perante cada desequilíbrio, conseguir equilibrar segundo os vários elementos. E neste em específico, obviamente dependendo de cada um, porque somos todos únicos, e é esse convite, em primeiro lugar, que a Ayurveda nos traz essa perspectiva, e a mim mudou uma vida, ver-me como um ser único, que eu muitas vezes achava, eu sou igual, eu não me valorizava, não é? Então eu pensava, pá, não sou nada, não é? E comecei a pensar, realmente eu sou única. Eu tenho isto tão bonito, eu tenho isto, e comecei a valorizar. Então, perceber que sou única, esse único no ponto de me valorizar. Então, a Ayurveda traz essa percepção de valorização, que é um processo de tão natural como perceber os elementos que existem em nós através do poder da natureza, ok? Desde a parte física, emocional, mental, em todos os corpos que possam existir, para trabalhar também o poder da intuição, esse poder da intuição que nos dá a maior percepção do que é correto para nós. Como é que eu tenho que estar no momento presente, quais são as palavras que eu tenho que dirigir a mim, o que é que eu tenho, como é que eu tenho que me trabalhar naquele momento para atingir X objetivo. E assim como eu referi há pouco e reforço de novo, como é que eu tenho que ser a mulher focada naquele momento, neste momento da minha vida, quais são as necessidades que eu tenho que atingir. Porque as nossas necessidades são mutáveis e então essas necessidades são aquilo que nos nutre. Nós conseguirmos então fluir através dessas necessidades, ok? Então observar essas necessidades, e não é muito simples para uma sociedade que cada vez gosta mais de controlar e é cada vez mais racional, que vive através mais do teletrabalho ou, né, essa tendência mais racional. Então conseguir saber fluir, conseguir sentir, comunicar de forma mais equilibrada
para mim é essencial, e é esse também o convite que muitas vezes, e eu tenho feito, e as pessoas vêm também ao meu encontro, para trabalhar através de Ayurveda e através de outras ferramentas, que obviamente que eu trabalho, e tem sido super interessante, mas reforçar esta importância do elemento água. Eu quero também reforçar agora por último, também para ir terminando aqui a nossa live. Se quiserem tirar aqui a vossa última questão da noite. E pronto, e quero também deixar já, entretanto, aqui o meu convite para, se calhar já terminávamos, não, Alice? Já terminávamos aqui com falar um bocadinho dos nossos programas, ou não? Estás assim a olhar para mim com cara... Antes, Ai, queres não, referir porque alguma lembrei-me coisa? de algo que queria referir. Ok, Então, que acho que também é importante, ou seja, sendo o útero o lugar onde nós acumulamos e processamos e gerimos as nossas emoções, quando nós somos penetradas na relação sexual, também, e sendo o chakra sexual o chakra associado, como tu estavas a dizer, ao elemento água, que estavas a falar da água, exato. é aqui que nós também recebemos emoções e muitas vezes não temos a noção que quando estamos a ser penetradas por alguém, estamos a, não há só exclusivamente troca de fluidos, portanto, há também troca de emoções, há também troca de karma, de pensamentos, de intenções. Então, muitas vezes, o homem quer ter um orgasmo, quer penetrar a mulher e quer ter um orgasmo porque quer aliviar a sua tensão, o seu stress, as suas frustrações. Onde é que ele vai aliviar? Nós, sendo receptoras, nós vamos receber todas essas frustrações, ansiedades, raivas, às vezes até. Vamos também receber algum stress. Portanto, toda essa tensão que o homem carrega e que quer se libertar num orgasmo, e somos nós a receber esse orgasmo com o pênis dentro do canal vaginal, então nós também vamos acumular muitas dessas emoções. Mas atenção que isto não é para culpabilizar o homem, porque no fundo as responsáveis fomos nós. Fomos Exato. nós por receber e por sentir algo desconfortável que na altura não soubemos pôr um limite. E portanto há sempre e este sentir algo desconfortável tem muito a ver com quando é que eu estou conectada com o meu corpo, com a minha intuição, com a minha energia, como é que eu sinto a energia do outro a aproximar-se de mim, como é que eu sinto o outro a penetrar-me. Então no momento em que eu sinto que é desconfortável e que eu não estou a gostar, seja por que motivo for, porque tenho dor ou porque simplesmente há algo que eu não estou a gostar mas nem consigo identificar, eu tenho que respeitar isso dentro de mim. Então acho que era só isto que eu queria referir antes de terminarmos. E pronto, e era isso que era para ter isso em atenção, ou seja, assumirmos Claro, essa responsabilidade de sentirmos o nosso corpo, a nossa energia, as nossas emoções e também as do outro. Então é trazer exatamente. muito essa consciência à sexualidade também, não só à própria Exatamente. pessoa e ao trabalho que ela faz consigo mesma. Exato, exato. Pronto. Não sei se estou aqui a ver a hora. Então, queres só explicar, Isabel, como é que tu ajudas as pessoas antes Sim. de terminarmos? Relativamente, portanto, a tudo, não é? E é muito importante nós protegermos energeticamente, não é? Estarmos conectados connosco energeticamente. Quanto mais equilibrados estamos, mais temos a percepção clara destes momentos, da maneira como podemos ver o outro, ok? Então, portanto, esta mensagem que a Alicia disse, todas estas ferramentas são super importantes para conseguirmos ter uma energia que nós mulheres recebemos muito, não é? E muitas vezes é importante termos uma aura que nos proteja e sermos, portanto, abundantemente equilibradas. E então aproveito para partilhar que as inscrições do programa que eu criei, Foco e Equilíbrio, a Jornada de Despertar, estão abertas. Este programa trabalha, portanto, um reequilíbrio de tudo o que podemos nutrir, o que é mais equilibrado, mais focado em nós, de nos expressarmos de forma livre, de não nos sentirmos bloqueadas, portanto, deixarmos de sentir uma energia bloqueada e, assim como disse no início da live,
Portanto, passarmos a sentir uma energia, a nossa prana vital a fluir dentro de nós de forma livre e assim nos expressarmos também de forma livre. Trabalharmos uma comunicação interna de forma mais equilibrada e saudável. Portanto, se quiserem também saber mais, podem ir ao meu mural, tem lá mais explicação e também podem enviar mensagem privada. Sintam-se livres, é um programa lindo que eu fiz com muito amor, criei e também partilho com vocês. E também estou a dar sessões mais na parte física, portanto, esta parte é de nutrição, a Ayurveda. E se estiverem interessados, enviem-me mensagem. Passo a palavra a Alicia para ser assim, tendência breve. Obrigada. Então, no meu caso, então eu tenho o programa do Despertar da Deusa Tântrica, que está ainda a receber inscrições, há de começar agora em outubro, que é um programa online, transformação e empoderamento da mulher, onde trabalhamos muitas destas questões de amor próprio, de autoestima, de autoconfiança, para quem pretende resgatar o seu poder pessoal, mas também de reconexão com a nossa energia feminina, aprender a dizer que não, aprender a conectar-nos com o nosso corpo, a sentir o nosso corpo, a nossa energia, a identificar melhor as nossas emoções, a deixar, ou seja, a assumirmos esse amor e esse respeito por nós mesmas. E também começarmos a conectar com o prazer, porque há muitas mulheres que passaram anos e anos sem saber o que é um orgasmo, sem saber o que é o prazer, a desvalorizar completamente a sua sexualidade por acharem que é normal, assim. Então é toda essa reconexão, é toda essa reconstrução. Este é um programa também para mulheres de todas as idades, mesmo as que já entraram na menopausa. Também tenho tido algumas clientes que entraram na menopausa e que adoram o trabalho que ao final do programa. E também ensinar como usar a nossa energia sexual para expandir o nosso prazer, ter orgasmos além dos orgasmos físicos, portanto orgasmos energéticos, e utilizá-la também para a nossa autocura e também para co-criar a nossa realidade. Então ficam aqui convidadas, quem quiser enviar uma mensagem privada será bem-vinda. E podem também encontrar no Facebook como Alicia Despertar Holístico, mas sem os underscores, como estão aqui. E pronto, e é tudo. Isabel, muito grata pela tua contribuição, pela tua participação, uma vez mais. E pronto, e é isso. Não sei se queres dizer alguma Beijinho. coisa mais? Não, olha, grata eu também, gostei de estar aqui novamente contigo, gosto sempre. Um beijinho muito grande a toda a gente que esteve a assistir. Fico contente que se dediquem a vos sentir mais saudáveis, a todos também que se querem conectar mais com vocês também, que também não sentem este desequilíbrio, outros que sentem este desequilíbrio e se têm alguma questão também em particular podem de qualquer das maneiras contactar-nos. Um beijo muito grande, boa noite e espero-vos bem, bem e é isso. Alicia, obrigada e se calhar estamos aqui no limite, não é? É melhor ir Exato. desligando. Exato. Pronto. Grata a todos os Beijinho. comentários, a todos os presentes e até à próxima. Até já. Até já, Beijinho. até já, até já.